Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de Teologia. Nós estamos no nosso primeiro módulo de introdução ao método teológico, sempre recordando que é uma matéria que faz parte da teologia fundamental. Muito bem, nós já vimos a introdução na aula passada, em que é necessário fazer uma morte, né? Ou seja, se você vai fazer teologia, isso é verdade também para a filosofia, você precisa de alguma forma fazer um exame de si mesmo, se colocar diante da eternidade. E especificamente o cardeal Ratzinger nos recorda que é necessário uma mudança de sujeito, uma morte, né? Mudar de sujeito. Então, a ideia principal é Cristo, não eu, né? Cristo, não eu. É assim que a gente pode fazer teologia, se nós entrarmos nesse Cristo que é a igreja, esse sujeito que é a igreja. A igreja desde o início teve essa dificuldade de gente que queria entrar dentro da igreja, mas não queria morrer, não queria essa mudança de sujeito, né? Então nós vamos hoje tratar de dois assuntos, o gnosticismo e o arianismo. O primeiro assunto, gnosticismo, é uma exemplificação disto que nós vimos na aula passada. Pessoas que quiseram entrar na igreja, mas não quiseram morrer. Pessoas que quiseram entrar na igreja, mas quiseram trazer consigo uma filosofia pagã. O que é o gnosticismo, na verdade? O gnosticismo, na verdade, é uma filosofia pagã que surgiu junto com o cristianismo. Enquanto Jesus, né, pregava lá na Galileia, o gnosticismo foi surgindo em algum lugar, não sabemos exatamente, provavelmente na Mesopotâmia, né? E assim as duas coisas foram crescendo juntas. Nós não podemos dizer que o gnosticismo é uma heresia. Na verdade, ela é uma mentalidade pagã. O que acontece é que o cristianismo foi criando adeptos. E criando adeptos, fiéis, cristãos, etc., ele começou também a atrair gnósticos. Esses gnósticos, porém, entraram dentro da igreja, mas não quiseram abraçar a igreja, quiseram trazer consigo a sua mentalidade, consigo a sua leitura de mundo. Então, o que é que eles faziam? Eles entravam dentro da igreja, adotavam a linguagem cristã, parasitavam essa linguagem cristã, colocando dentro um conteúdo que não era deles. Logo a igreja enfrentou essa dificuldade. Enfrentando essa dificuldade, os bispos viram que os fiéis estavam sendo seduzidos, né, por esse pessoal filosófico, etc. e tal, e tiveram que dar uma resposta. Um dos grandes bispos, grandes teólogos da igreja, que deram essa resposta é Santo Irineu de Lyon. Santo Irineu de Lyon, ele viveu na passagem do século II para o século III. E ele escreveu uma obra chamada Adversus Hereses. Essa obra, graças a Deus, está traduzida para o português, publicada pela Paulus, né? E eu quero ler para vocês um trecho desse Adversus Hereses. Trata-se do livro 1 e no número 10.2, que aqui na edição da Paulus é a página 62. Vejam o que é que diz Santo Irineu para nossa orientação. Ele diz assim: que a igreja, mesmo espalhada por todo o mundo, guarda com cuidado a pregação e a fé, como se morasse numa só casa. Olha que linguagem poética bonita.
Nós somos espalhados no mundo, mas nós moramos numa só casa, que é a igreja. E diz assim, e crê do mesmo modo. Eu estou aqui em Cuiabá, você está aí na sua casa. A gente crê do mesmo modo como se possuísse uma só alma e um só coração. O que está no meu coração está no seu. Existe concórdia, o coração está junto. O meu, o seu, o do Papa Bento XVI, o dos santos através dos séculos, nós cremos na mesma coisa. Unanimemente as prega e ensina e entrega como se possuísse uma só boca. Não é? E assim, embora pelo mundo sejam diferentes as línguas, o conteúdo da tradição é idêntico. As igrejas fundadas na Germânia não creem e não ensinam de modo diferente como as da Ibéria, nem as dos celtas, nem as do Oriente, nem do Egito, nem da Líbia, etc. Então vejam só, não tem para nós esse negócio de esta é a fé do Brasil. Existe alguma coisa de profundamente errado em nós termos esses fetichismos, né? Esses nacionalismos, essas coisas de, não, esta é a fé da América Latina hoje. Não, isso não é católico. É uma igreja só. Então, não é a fé da América Latina, nem a fé do Brasil. Ou é a igreja do mundo inteiro, ou então não é a fé católica. E não é só a fé hoje, é a fé ontem e a fé amanhã, a mesma, ao longo dos séculos. Isso Santo Irineu coloca claramente. E aqui ele vai contra os gnósticos. Você precisa se manter na fé dos apóstolos, na fé transmitida pelo magistério da igreja, pelos bispos. E Santo Irineu, no seu livro, ele inclusive faz uma lista dos sucessores de São Pedro, fazendo uma lista dos papas, para mostrar, veja, é a mesma fé de Pedro lá atrás, é a fé que nós cremos hoje. É a tradição apostólica ao longo dos séculos com o magistério dos papas, dos bispos. Pois bem, essa realidade era refutada pelos gnósticos. Os gnósticos, eles usavam e diziam assim, vejam, Jesus, no Evangelho de São Marcos, ele diz que ensinava ao povo com parábolas, mas depois, privadamente, ele ensinava secretamente o significado das parábolas para os seus discípulos. Nós sabemos o significado secreto. Os bispos são esses ignorantões, né? Esse pessoal ignorante que não sabe o segredo de Cristo. Mas nós somos os gnósticos, os iluminados, nós temos a iniciação, nós sabemos o que Cristo realmente ensinava. Então vejam que nós temos aqui um fenômeno que está na igreja ainda hoje em ação. Ou seja, pessoas que se acham intelectuais, inteligentes, teólogos, modernos, para frente, que com suas revistas teológicas dizem, nós sabemos o verdadeiro cristianismo. Enquanto os bispos, eles levam para frente esse cristianismo popular, esse cristianismo supersticioso, que acredita em milagres, que acredita em santos, que acredita em anjos. Mas nós somos teólogos gabaritados, né? Então vejam como o gnosticismo tem a sua versão atual, não é? O que é o gnosticismo? Uma filosofia pagã que entra dentro do cristianismo, esvazia o conteúdo cristão e propõe o seu conteúdo. É exatamente isso que acontece hoje com certos teólogos. Eles têm a mentalidade deles, empirista, de alguma forma cientificista. Eles não acreditam em milagres, eles não acreditam naquilo que é a fé da igreja ao longo dos séculos. Eles chegam, entram na igreja e dizem, eu vim explicar para vocês o verdadeiro evangelho. Então você chega lá, pega a Bíblia e começa a reinterpretar a Bíblia conforme essa filosofia pagã. Nada disso. Nós precisamos nos manter na fé dos apóstolos, que está no magistério da igreja, principalmente o magistério dos papas. E não nos deixar levar por essa artimanha gnóstica de tantos séculos, já bastante velha, de dizer que nós é que somos supersticiosos. Não, nós cremos na fé dos bispos. O que é que a teologia tem a ver com isso? A teologia tem a ver, e Irineu é grande teólogo por isso, porque ele nos mostra claramente esta realidade de que é preciso morrer. Não é a minha fé, é a fé da igreja, a fé do Cristo total.
onde eu preciso confessar e professar a fé da igreja. Somente assim vai haver verdadeira teologia. Se você quiser aprofundar sobre gnosticismo e arianismo, eu aconselho para você a leitura de um verbete de dicionário. Por que eu gosto de dicionários? Porque o dicionário te dá a essência, é um estudioso que quis resumir a coisa e fazer um resumo melhor do que eu e você faríamos. Então, nós temos este dicionário aqui, que é publicado pela editora Vozes, em coedição com a Paulus, e foi organizado por Angelo Di Berardino. Foi publicado pela Vozes em 2002. Trata-se do Dicionário Patrístico e de Antiguidades Cristãs. Esse dicionário patrístico é muito bom, é confiável, cientificamente bastante sólido e também com uma visão que não é ideológica, é uma visão objetiva das coisas. Então, Dicionário Patrístico e de Antiguidades Cristãs da Vozes, você olha lá o verbete gnosticismo, o verbete arianismo. Aí se você quiser aprofundar mais ainda, aí você vai e olha o verbete Irineu de Lyon, depois Atanásio, Gregório Nazianzo, Gregório de Nissa, né? Basílio Magno, e assim você vai aprofundando a partir desses verbetes, vai tendo uma visão de conjunto a partir de estudiosos que se dedicaram a isso. Continue conosco no nosso curso de teologia. O que é que nós vimos hoje? Nós vimos que a igreja, no início, enfrentou dois grandes opositores. O gnosticismo, que era uma mentalidade pagã que se infiltrou na igreja. E o arianismo, que é um cristão que não quis morrer completamente e, de alguma forma, fica escolhendo, fica preferindo. Aireu é escolher, preferir. Você não tem que preferir nada, você tem que morrer. Morrer para assumir este único sujeito, que é a fé da igreja. Uma vez que você é a igreja, aí você pode fazer teologia. Uma vez que você entra na igreja católica, você é teólogo. Mas se você continuar fora da fé, fora da igreja, fora desse sujeito, vai ser muito difícil você corresponder àquilo que se espera de um teólogo. Por isso, teologia se faz convertendo. Deus abençoe você e até a próxima aula, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.